Vai ao plenário do Senado proposta que pode facilitar o pagamento de precatórios. Começa hoje campanha no rádio e na TV para estimular a participação das mulheres na política. E Comissão de Relações Exteriores discute a situação dos refugiados que vêm para o Brasil. Você vê nesta edição. Bom dia. Em sessão solene presidida pelo senador Renan Calheiros, o ministro Dias Toffoli, presidente do TSE, lançou nesta quinta-feira a campanha institucional Igualdade na Política. O Congresso Nacional e o Poder Judiciário querem aumentar a participação da mulher como representantes eleitas. Nas eleições de 2014, 74 milhões de mulheres exerceram o direito de voto. Mas embora sejam maioria, 52% do eleitorado, no parlamento brasileiro elas não chegam a 10%. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral ressaltou o esforço realizado pela instituição. Citou como exemplo o aumento de 71% do número de mulheres candidatas na comparação com o pleito de 2010. A campanha Igualdade na Política quer ampliar essas conquistas. Temos este avanço também na obrigatoriedade da participação das mulheres nos programas, porque não basta e não bastou garantir um percentual de registro de candidaturas, mas é necessário, e a legislação vem evoluindo, com o amadurecimento do Congresso Nacional e com a luta das mulheres, tendo as parlamentares mulheres à frente, garantindo meios para que essa participação seja efetiva. Mulher só sabe pilotar fogão. Rádios e TVs de todo o país divulgam peças publicitárias institucionais destacando a importância da participação da mulher na representação política. Mais do que prestar contas à sociedade sobre o cumprimento da legislação eleitoral, representa fazer valer a expectativa de milhões de brasileiras e brasileiros que carregam a esperança de viver em um país onde a equidade na política esteja perto de ser alcançada. Se em muitos setores da vida já é igualitária a presença de homens e mulheres, no mundo da política, dos parlamentos, sobretudo, essa equiparação ainda não acontece, o que é lastimável. No Senado Federal, nós temos, todos acompanham, trabalhado continuadamente para que cada vez mais as mulheres tenham vez e voz. As dívidas de estados e municípios decorrentes de decisões judiciais definitivas, os chamados precatórios, devem passar a ter novas regras de pagamento. Uma proposta de emenda à Constituição com o objetivo de facilitar a quitação desses débitos, que chegam a 97 bilhões de reais, foi aprovada esta semana pela Comissão de Constituição e Justiça e seguiu para análise do plenário do Senado. O texto mantém a decisão do Supremo Tribunal Federal de limitar o pagamento das dívidas a 5 anos. A regra anterior estabelecia o prazo de até 15 anos. O pagamento das dívidas deverá ser feito em ordem cronológica de apresentação das ações, mas terão preferência idosos portadores de doença grave e pessoas com deficiência. De acordo com a proposta, estados e municípios poderão usar depósitos judiciais, que são valores pagos em juízo por ações em andamento, para quitar débitos com os precatórios. O texto permite o uso de até 75% dos depósitos judiciais em que o poder público tenha parte e até 40% dos depósitos que envolvam pessoas físicas e jurídicas. Meter a mão no depósito privado de pessoa física, de empresa particular, para pagar conta de precatório de Estado? O que deveria fazer era uma grande concertação e, se for necessário, se faz empréstimo aos estados com alongamento de 20 anos, com clareza, com lei de responsabilidade fiscal sendo cumprida, com limite de endividamento ou extra limite de endividamento, mas uma ação transparente. O que esse projeto de lei está procurando equacionar é para o todo, porque grande parte dos estados, por leis estaduais que estão sendo questionadas no Supremo Tribunal Federal, já lançaram mão desses recursos, que são recursos de precatórios privados, é verdade.
precatório privado, e que algum dia vai ter que ser reposto. Os conflitos no Grande Oriente Médio e as consequências dessa instabilidade para o Brasil foram tema de audiência pública nesta semana na Comissão de Relações Exteriores. A região reúne, além do Oriente Médio, o norte da África e a Ásia Central. O Grande Oriente Médio registra uma vasta diversidade cultural e muitos conflitos, como as guerras na Síria, no Iraque e no Afeganistão. Instabilidade que tem contaminado outras regiões, principalmente a Europa, com a recente onda de ataques terroristas. Para o professor de Harvard, a queda do Estado Islâmico, grupo que tem assumido a autoria de vários ataques, é questão de tempo, mas o desafio permanece. Desmantelar a infraestrutura logística, operacional, financeira do Estado Islâmico, na minha percepção, é um detalhe hoje. É um detalhe. O desafio é como fazer um trabalho de recuperação de uma geração que se criou dentro dessa atmosfera, que foi doutrinada dentro de valores religiosos que não correspondem ao islamismo real. Segundo o representante do Ministério das Relações Exteriores, o Brasil tem acompanhado os conflitos na região e manifesta vontade de cooperar, sempre respeitando as diversidades de cada país. No caso da Síria, o governo brasileiro tem concedido vistos para os refugiados. O Brasil já concedeu cerca de 9 mil vistos para sírios, cerca de 2.500 efetivamente já vieram ao Brasil, receberam o status de refugiados. A professora de História Árabe da Universidade de São Paulo defende um acordo entre o Brasil e a União Europeia para receber os refugiados dessas regiões de conflito, mas alerta sobre a importância de que eles venham diretamente de seus países de origem. O Brasil não pode jamais aceitar uma situação de receber os rejeitados da Europa. Porque vocês imaginem uma pessoa que atravessou o Mediterrâneo num bote inflável, que atravessou pântanos e fronteiras e pulou arame farpado para chegar na Alemanha. E na Alemanha não consegue ser integrado. E aí uma proposta de vir para o Brasil, que afinal de contas acaba aceitando porque não tem nada melhor, ele já chega num estado de espírito muito complicado. Outra preocupação é sobre a assistência do governo brasileiro aos que chegam ao país, a exemplo de experiência recente com refugiados palestinos. Não tiveram a devida assistência em termos de aprendizado do português. Então, eles estavam em situações, às vezes, de enfrentar as filas do SUS, que nós sabemos que para o brasileiro já é muito difícil, quanto mais para um imigrante que não fala português. Ficaram isolados, sem papéis, os papéis demoraram para sair, sem trabalho, não conseguiam trabalhar. Obviamente que nós gostaríamos de um planejamento maior. Então, quando a gente tem mais estatura, prefere um planejamento. O problema é que muitas vezes não dá. Então, a gente está com questões humanas muito sérias, tem que responder, e eu acho que essa casa, os senadores, têm condições, inclusive, de ajudar nessas respostas. O Senado recebe nos próximos dias projeto aprovado pelos deputados que regula a localização dos depósitos de estabelecimentos revendedores ou distribuidores de produtos agrotóxicos. Esses depósitos poderão ser instalados em zonas rurais, urbanas mistas, comerciais ou industriais. A Câmara eliminou do texto a expressão que permitia a localização do depósito próximo a residências. Logo, logo, o Brasil pode ter uma lei para organizar o funcionamento das empresas juniores, aquelas formadas por estudantes universitários dentro das próprias escolas. O projeto do Senado passou pela Câmara e agora só falta a assinatura presidencial. O Brasil tem 1.200 empresas juniores. São projetos ligados a instituições de ensino superior, em que o aluno aprende na prática o que precisa saber para entrar no mercado de trabalho. Só na Universidade de Brasília são 26 experiências desse tipo. No curso de publicidade, a 296 está na ativa há 20 anos. A presidente da agência é a Luísa, aluna do 6º semestre. Toda a parte de gestão, de projetos é feito pelos estudantes. Então, eles cuidam desde o administrativo financeiro dessa empresa até mesmo a parte de execução de projetos, que no nosso caso seriam as campanhas publicitárias. Hoje, cada instituição de ensino tem suas próprias regras para as empresas juniores. O projeto do senador José Agripino Maia unifica os critérios numa legislação nacional. O professor, orientador,
tem a sua carga horária incluída na sua atividade curricular, o espaço físico é garantido pelas universidades e, com isso, as empresas juniores organizam estudantes de contabilidade, de arquitetura, de medicina, das mais diversas profissões, para, pela sua capacidade de iniciativa e pela sua capacidade empresarial, prestarem serviços. Pelo texto, as empresas juniores precisam estar ligadas a instituições de ensino superior, sejam públicas ou privadas. A gestão fica por conta dos estudantes, independente da direção da faculdade ou do centro acadêmico. Cada grupo deve contar com o acompanhamento de um professor para orientar as atividades. Só podem participar alunos matriculados no curso de graduação a qual a empresa esteja ligada. Ela pode cobrar pelo serviço, mas o trabalho dos estudantes é voluntário. A gente recebe o dinheiro, o pagamento do cliente, mas nunca ele é revertido em salário para os membros. É sempre revertido em uma capacitação ou investimento na estrutura física da empresa. O professor que acompanha uma empresa júnior de engenharia florestal acredita que a lei vai precisar de regulamentação. Cada uma tem uma especificidade e isso deve ser visto com bastante cautela, porque aí evita o que a gente estava comentando, algum engessamento, alguma coisa que acabe atrapalhando o funcionamento dessas associações que andam razoavelmente bem do jeito que estão, né? Só falta esse guarda-chuva para protegê-las melhor, legal, né? A mobilização da sociedade civil para recuperar o Lago Paranoá em Brasília, o problema da invasão do javali europeu no sul do país e a necessidade de revisão do prazo para universalizar o saneamento básico no Brasil. Temas do programa Ecosenado, que estreia neste final de semana. Porque com política de saneamento básico... De acordo com o senador Randolph Rodrigues, não será possível cumprir a data estabelecida pelo governo federal para a universalização do saneamento básico no país. Aprovado em 2013, o Plano Nacional de Saneamento Básico determina que isso deveria acontecer em 2033. O conjunto do Plano SAB não foi adequado nem ao plano plurianual, nem à lei orçamentária anual. Resultado, o quadro que nós temos hoje, só em relação aos resíduos sólidos, se previa que no ano passado, todas as prefeituras do país deveriam ter contemplado a destinação correta do seu lixo. Os números que nós avaliamos dão conta que um pouco menos de 40%, para ser exato, 39,6% dos municípios do país é que tem adequada destinação aos seus resíduos sólidos. Randolph Rodrigues já apresentou uma proposta de emenda constitucional que coloca o saneamento básico entre os direitos fundamentais dos brasileiros. Com política de saneamento básico, se previne doença e, com isso, diminui muito os custos da saúde pública, porque menos pessoas vão frequentar unidades de saúde e hospitais. O programa Ecosenado traz ainda um debate realizado na Comissão de Agricultura sobre os problemas da invasão do javali europeu no Brasil. Sem predadores naturais no país, a proliferação descontrolada do animal vem trazendo grandes prejuízos. É uma espécie exótica, invasora, que tem problemas para o meio ambiente, uma vez compete com espécies nativas, uma vez que degrada ambientes naturais e uma vez que preda a flora e a fauna. A grande preocupação é porque também ele é um grande hospedeiro e tem a possibilidade de fazer a transmissão da febre aftosa. Em Brasília, o programa acompanhou o trabalho do movimento Ocupe o Lago. Durante um dia, cerca de 200 mergulhadores retiraram 16 toneladas de lixo do Lago Paranoá. A nossa proposta principal, se pudesse ser resumida, é realmente fazer com que as pessoas tomem para si a responsabilidade de cuidar da sua cidade, de cuidar daquilo que proporciona qualidade de vida para elas mesmas, né? Não terceirizar essa responsabilidade para o governo e nem para as empresas. Nós temos que agir de forma colaborativa. O programa Ecosenado será exibido no sábado às 8 da noite e no domingo às 8h30 da manhã e às 4 da tarde. Você assiste a outras notícias na nossa página na internet senado.leg.br/tv ou ao longo do dia nos boletins do Senado Agora. E está marcada para as 9 horas da manhã a sessão plenária do Senado desta sexta-feira.
Obrigado pela audiência e até a próxima.